Opa, então rapaziada, eu tô aqui agora para fazer um vídeo mostrando as 5 fontes de renda que eu tô usando para ficar multimilionário, né? Como alguns aqui já sabem, eu já juntei o meu primeiro milhão e agora eu tô tentando juntar o meu primeiro milhão em dólares. E bom, a gente pode começar aqui com a minha primeira fonte de renda, que é a minha menor fonte de renda, né? Que é o AdSense. O AdSense aqui do próprio YouTube, né? O YouTube também paga pelas visualizações que você faz, por mais que seja um valor meio que irrelevante na maioria das vezes, a não ser que você faça milhões e milhões de visualizações. No meu caso, eu faço em torno de 200 mil visualizações por mês. E isso me paga um AdSense, né, de 4 dígitos apenas. Na verdade, é um valor que às vezes não chega nem a um salário mínimo, tá? Então não é uma fonte de renda muito relevante, né? Inclusive, eu acho que para quem faz YouTube, né, e não tá focado em nichos que pegam muitas views ou não tá fazendo um formato de vídeo curto, não é muito inteligente você focar só no AdSense, né? Eu diria até que não é muito inteligente você focar em patrocínios. Patrocínios também eu acho uma coisa meio merda, a não ser que você tenha uma comissão muito boa por venda que você faz, ou que você tenha uma participação na empresa, né? Mas daí a gente já estaria falando de outros estilos de patrocínio um pouco menos utilizados, né? A maioria dos patrocínios é só um valor fixo que o cara vai pagar para você por mês para você divulgar alguma coisa. Eu acho que é uma maneira muito merda de você monetizar. A minha segunda fonte de renda aqui é a edição de vídeos. Ela foi a fonte de renda que mais me deu dinheiro até hoje, né? Eu já fiz perto de R$ 1 milhão editando vídeos, né? Agora, se eu não me engano, da última vez que eu contei, tá na casa dos R$ 900 mil. Então, apenas editando vídeos para YouTubers gringos, né? E recebendo em dólar, eu já juntei mais de R$ 900 mil, que é a maior parte do meu patrimônio veio de edição de vídeos, né? E hoje em dia eu ainda trabalho com edição de vídeos, né? E é uma fonte de renda que me dá 5 dígitos por mês. E eu sei que 5 dígitos por mês pode ser, né, R$ 99 mil ou até R$ 10 mil, mas atualmente a edição de vídeos está me dando aí na casa dos 20 a 30 mil reais por mês. Porque eu abaixei um pouco da minha carga horária, né, com edição. Até porque eu não quero ser um editor pro resto da vida, por mais que eu goste de editar, eu não quero que isso tome, tipo, 100% da minha semana, entendeu? Até porque não é uma fonte de renda muito escalável e, assim, muito dificilmente eu conseguiria chegar em 6 dígitos por mês com edição de vídeos. Na verdade, seria praticamente impossível, né, chegar em 6 dígitos por mês apenas editando vídeos. Muito difícil. É possível, mas só se você começar a delegar coisas. Eu não sou bom em delegar coisas, então eu prefiro manter aqui nos 5 dígitos por mês, diminuir um pouco a carga horária. Minha próxima fonte de renda aqui é os membros do YouTube. E esse aqui é os membros do meu canal, basicamente, né? Tem um botãozinho aqui no YouTube onde você consegue virar membro. E para os membros eu posto vídeos semanalmente falando sobre assuntos mais técnicos, sobre edição de vídeo, como conseguir clientes gringos e etc. Também tem a comunidade do Discord, né? Um dos grandes benefícios de você virar membro é justamente a comunidade do Discord, onde tem eu e vários outros editores que editam para gringos, né? Então dá para trocar um networking bem legal.Essa daqui é uma fonte de renda que também me dá 5 dígitos por mês. Não chega a ser tanto quanto a edição de vídeos me paga, mas também chega nos 5 dígitos, né? Então mais de R$ 10 mil por mês. É uma fonte de renda bem interessante, porque é uma fonte de renda recorrente. Na verdade, é a minha única fonte de renda recorrente, porque funciona a partir de assinaturas, né? Meu curso também é por assinatura, mas essa é uma membra recorrente mensal, então é um MMR, né? Eu tenho focado mais nessa fonte aqui esse ano, né? Tenho feito mais vídeos para os membros do YouTube. Vídeos mostrando coisas que provavelmente eu não vou mostrar aqui para público aberto, até porque são ensinamentos mais profundos, coisas para gente mais qualificada, e aqui os vídeos abertos é mais para a galera que tá ou que só quer me acompanhar porque gosta de mim ou não tem interesse em edição de vídeos, né? Mas para quem tem interesse em editar para games, os membros do YouTube e a comunidade do Discord é muito boa. E o curso, né? O curso ele também me dá na faixa de 5 dígitos por mês, então bem parecido com os membros do YouTube e a edição de vídeos, né? Eu não tenho nenhuma fonte de renda que me dá 6 dígitos por mês ainda. Não sei se eu vou conseguir escalar uma fonte de renda para ela chegar em 6 dígitos recorrente todo mês. Com o curso aqui, já teve meses que chegou assim em 6 dígitos, mas não é todo mês. Na verdade, na maioria dos meses não chega em 6 dígitos, né? Na maioria dos meses ela mantém aqui em 5 dígitos por mês. E a minha quinta fonte de renda é a mentoria. Para quem não sabe, tem uma mentoria, eu faço uma mentoria também, tem um link na descrição. Só que até hoje eu não consegui fechar nenhuma call. É uma mentoria que eu faço em conjunto com meu sócio, que é o Ilon. Mas até o momento ele não fechou nenhuma call, não sei por que direito. Mas é uma fonte de renda também que no momento tá com 0 dígitos, porque eu ainda não ganhei nada dela. E eu pretendo, né, escalar essa fonte de renda, dar uma focada um pouco mais nela. Mas no momento eu tô mais focado nessas 3 aqui, né? Essas 3 aqui seriam as minhas fontes de renda principais e é onde eu tô focado. Então, no momento,
eu não tô focando muito nessa e nem nessa, justamente porque são as duas fontes de renda que me dão menos dinheiro, né? Essa daqui, no caso, não me deu nenhum dinheiro até agora, mas, enfim, essas outras fontes de renda aqui estão me dando dinheiro recorrente todos os meses, e são basicamente, essas são as principais fontes de renda que eu tô usando para conseguir chegar no meu primeiro milhão em dólar, né? E, obviamente, eu acho muito plausível você explorar uma fonte de renda até o pico dela, né? Então, a edição de vídeos, cara, eu explorei ela basicamente até o máximo que eu poderia receber, né? Então, tipo, tem apenas uma pequena parcela do dinheiro que eu poderia estar ganhando a mais com edição de vídeos, né? Que seria uma parcela pequenininha aqui. Isso sem comprometer muito o meu horário, né? Sem comprometer muito os meus dias. Então, eu acho muito interessante você explorar ao máximo uma fonte de renda, até chegar no máximo, mais ou menos, que você consegue ganhar dela, sem comprometer muito o seu tempo, né? Obviamente, eu poderia ganhar muito mais aqui com edição de vídeos se eu comprometesse muito tempo do meu dia, né? Mas mantendo no saudável, né? Nas entre 30 a 40 horas por semana, talvez até menos, umas 20 horas por semana. Então, por exemplo, aqui, 20 horas por semana dedicando para essa fonte de renda. Eu cheguei quase no topo do que eu posso ganhar nela aqui. Eu poderia aumentar mais um pouco, né? Hoje em dia eu recebo $900 por vídeo, mas eu poderia tentar negociar e chegar em $1.000 por vídeo e eu ia aumentar um pouquinho mais aqui o quanto eu consigo receber por vídeo, né? Mas no momento eu tô satisfeito já com o que eu ganho por vídeo, então eu comecei a investir em outras fontes de renda. Então, é muito mais interessante você ter, sei lá, 3 fontes de renda te pagando 25 mil, por mais que você não explore o máximo delas, do que você ter uma fonte de renda só que te paga 100 mil. Porque aqui eu estaria falando de uma fonte de renda de 75 mil por mês, entendeu? Isso juntando 3 fontes de renda. Então, se eu perder, por exemplo, essa daqui, tá tudo bem, porque eu ainda vou estar em 50k por mês. Agora, se eu botasse todos os meus ovos numa sacola só, e eu tivesse apenas uma fonte de renda aqui que me paga 75 mil e não fosse uma fonte de renda tão estável, se eu perdesse isso aqui, eu ia perder 100% da minha fonte de renda e eu iria para tipo 0k mês, entendeu? Ainda mais na edição de vídeos, grande parte do meu salário da época que eu recebia 42 mil reais por mês vinha de um cliente só. Então, se eu perdesse esse cliente, eu perdia toda a minha fonte de renda. Tudo bem que eu fazia uns freelas à parte, mas 95% da minha renda vinha de um cliente só. Se eu perdesse esse cliente, eu perdia toda a minha fonte de renda, todo o meu salário de 42 mil reais. Hoje em dia, como eu consegui diversificar a minha renda, né? Se eu perder uma, eu ainda fico com outra, então eu ainda fico nos 50 mil por mês. Se eu perder mais uma, tá tudo bem, eu ainda fico em 25 mil por mês. Então, essa é a parte importante de você variar as rendas. Eu não acho que você deveria investir 100% do seu tempo numa renda, por mais que talvez essa renda possa ser uma renda escalável até 100 mil reais por mês, não é tão interessante você investir todo o seu tempo numa renda só, porque você bota muito risco no seu bolso, né? Então é muito mais interessante você dividir as rendas, né? Então, tipo, eu tenho 33% da minha renda aqui, 33% da minha renda ali. Então, quando eu perder uma renda, eu só perco 33% da minha renda e não a minha renda total. Óbvio que isso nem sempre é possível, às vezes você não consegue criar tantas fontes de renda, mas não quer dizer que também na sua própria fonte de renda aqui você não possa dividir, por exemplo. Vamos dizer que isso aqui é edição. Aqui eu também posso variar, então eu posso ter uma parte da minha renda vindo desse cliente aqui, né? Então, o cliente 1. Eu posso ter uma parte da renda vindo do cliente 2. Eu posso ter uma parte da renda vindo do cliente 3. Então, caso eu perca algum desses clientes, eu não vou perder 100% da minha renda, entendeu? Eu ainda fico com essa parte e ainda fico com essa parte aqui. Isso é muito importante quando você está tentando escalar um negócio e também quando você está tentando criar outras fontes de renda. Porque às vezes criar outra fonte de renda vai te demandar tempo e também vai te demandar dinheiro. Então, para você conseguir gastar tempo e dinheiro em outra fonte de renda, é interessante você ter uma fonte de renda um pouco mais estável. Por exemplo, se você presta serviço, é interessante você ter vários clientes. Porque se por algum motivo você tem só um cliente e daí você acaba perdendo esse cliente, você comprometeu a sua renda inteira e dificilmente você vai querer investir em outras fontes de renda. O que me deu segurança para investir em outras fontes de renda foi justamente ter um trabalho estável aqui com edição. Então, como eu sabia que, todo mês ia pingar aquele dinheiro da edição e eu não tinha que me preocupar muito com isso, até porque eu estava com salário e eu não tinha uma carga horária tão alta, eu tinha tempo livre para começar a investir em outras coisas, tipo o meu canal no YouTube, o meu curso, os membros do YouTube. Eu tive tempo para fazer essas outras coisas, e quando você tem tempo e uma certa segurança de que todo mês vai vir alguma renda, você não fica tão desesperado para fazer uma outra fonte de renda funcionar. Eu não fiquei desesperado para fazer o meu canal do YouTube funcionar e crescer, porque eu tinha outras fontes de renda já. Então, se isso aqui desse certo, se não desse certo, tava tudo bem, porque de qualquer jeito eu ia ter o dinheiro da edição vindo aqui. Então eu não tava muito desesperado para fazer um conteúdo muito chamativo, eu não tava muito desesperado para vender, como alguns vendedores
aí na internet, como alguns YouTubers às vezes parecem, né? Eles parecem desesperados para vender alguma coisa. E como a fonte de renda aqui do YouTube não era a minha fonte de renda principal, eu não estava preocupado tanto assim, né? Eu fazia os vídeos por mais diversão. Muitos vídeos aqui do canal eu fiz simplesmente por fazer, entendeu? Às vezes eu nem ganhava nada com aquele vídeo, nem vendia nada naquele vídeo, não tinha nenhum CTA, não tinha nada, não falava do curso, não falava de nada. Eu fazia só por diversão, eu tava falando sobre qualquer assunto. Isso me dá muita mais liberdade de criar uma conexão verdadeira com a minha audiência e não simplesmente fazer as coisas porque eu preciso dessa fonte de renda nova com o YouTube, entendeu? Eu não preciso. E isso me deu mais liberdade para fazer o conteúdo que eu quisesse e fazer um conteúdo um pouco diferente do que a galera que é desesperada por vender curso. Outra coisa, cara, quando você chega em rendas assim, ó, de 75 mil por mês, assim, 90% das pessoas que têm uma renda de mais de 100 mil reais, elas não têm uma renda fixa. Então, não é um salário de 100 mil reais que vai cair todo dia na conta dela. Todo mês vai variar. Então vai ter mês que vai vir 50, vai ter mês que vai vir 60, vai ter mês que vai vir 20, vai ter mês que vai vir 100 mil, vai ter mês que vai vir 200 mil. Então quanto mais alta a sua renda, menos estável ela é. Isso é uma coisa que eu tenho percebido, né? Eu não sei direito quanto que eu vou ganhar no próximo mês agora com as minhas fontes de renda. Porque quanto mais dinheiro você ganha com uma fonte de renda, quanto mais dinheiro você ganha acumulando as suas fontes de renda, menos previsibilidade você tem de quanto você vai ganhar no próximo mês. Então a galera que ganha 200, 300, 1 milhão por mês, eles não têm 100% de certeza que eles vão ganhar aquele valor no próximo mês. Então todo mês é sempre uma luta ali, é sempre se dedicar para conseguir chegar nesses valores de novo. Coisa que pessoas que ganham salário, muitas vezes eles têm um efeito exatamente oposto, né? Então, em vez da pessoa se dedicar todo dia, todo mês mais para ganhar mais dinheiro ou para chegar no mesmo faturamento do mês passado, eles acabam se dedicando cada vez menos no trabalho deles, porque eles têm um valor garantido. Então, é muito nítido você vê, na verdade, isso em várias pessoas que são concursadas, que elas começam ali no emprego de concurso público entregando muito, fazendo bastante coisa, e depois de 10, 20 anos trabalhando ali, elas só fazem o mínimo, entendeu? Elas não subiram, porque elas sabem que se elas se esforçarem mais, dificilmente elas vão ganhar mais dinheiro, e também elas talvez até estejam já satisfeitas com o que elas ganham de salário, e elas não veem muito essa motivação, né, para conseguir se dedicar mais no próximo mês. Agora, o empresário, ele todo mês tem que se dedicar, porque se ele não se dedicar no mês, talvez ele não consiga ganhar tanto quanto no mês passado, entendeu? Então, é sempre essa escadinha, né, sempre para cima, enquanto no concurso público ou pessoas que ganham salário no geral, elas começam com uma linha reta assim e com o tempo elas vão aos poucos caindo o desempenho, enquanto o desempenho de um empresário é sempre querendo escalar e subir mais, porque ele sabe que se ele diminuir o desempenho, inevitavelmente também isso vai afetar na fonte de renda dele, que não é uma fonte de renda tão estável assim. As maneiras de você conseguir ter uma fonte de renda mais estável é, obviamente, sei lá, com edição, fecha pacote com o cliente. Então, pega um número fixo de vídeos que você vai fazer por mês com o cliente. Com venda de coisas, tenta focar em pelo menos ter algum produto da sua esteira que tenha uma assinatura recorrente para você ter um MMR. Não tem problema você vender um curso com acesso vitalício ou vender produtos com acesso vitalício, mas é legal pelo menos um produto da sua esteira ser um produto de assinatura recorrente, alguma membership, né? E também não depender só de coisas high ticket. Às vezes tem muito youtuber que depende apenas de patrocínio. Então, tipo, num mês ele fecha três patrocínios de 20 mil reais e daí no outro mês ele não fecha nenhum, entendeu? Muita gente do TikTok ou do Instagram, na verdade, tem muito disso, né? Da pessoa... Cara, às vezes o influencer no mês ali fechou um grande patrocínio com alguma loja e fez muito dinheiro. Daí no mês seguinte não tem patrocínio nenhum. E ele acha que esses patrocínios sempre vão ficar vindo, mas nem sempre, nem todo mês vai ter um patrocínio de 20 mil reais batendo na sua porta. Então tem que ter, principalmente você que trabalha com patrocínio de Instagram, você tem que ter esse cuidado, né? Até pessoas que trabalham com venda de curso, tem que ter esse cuidado, porque não é só porque o seu curso vendeu pra caramba num mês que no outro mês ele vai vender tudo isso também, né? Agora, quando você tem uma assinatura, uma membership, fica muito mais fácil você ver essas ondas, né, de altos e baixos, porque fica mais previsível. Bom, mas eu acho que é isso. Essas são basicamente as fontes de renda que eu tô usando para chegar no meu primeiro milhão de reais em dólar. Não, né, meu primeiro milhão em dólar. Mas a fonte de renda, com certeza, a fonte de renda mais importante para mim conseguir bater meus objetivos foi a edição de vídeos. Se eu não tivesse faturado os 900 mil reais que eu ganhei, né, editando vídeos para gringos, eu com certeza não teria criado nenhuma dessas outras fontes de renda. Então, a edição de vídeos foi o pontapé inicial para tudo aqui na minha carreira. E, bom, pode ser o seu também, né? Eu ensino tudo que eu aprendi nesses anos de mercado que eu tenho editando para gringos. Eu juntei tudo num treinamento e eu ensino isso para as pessoas, para elas também conseguirem ganhar em dólar
e juntar um patrimônio elevado com edição de vídeos. E a partir desse patrimônio a pessoa pode fazer o que quiser no futuro, né? Então ela pode começar ali prestando serviço de edição de vídeo para gringo, juntou um grande capital e começa a investir em outras coisas, que foi o que eu fiz, né? Eu não acho também interessante você viver a sua vida toda prestando serviços, mas também é possível. Se você está satisfeito com um salário de 20, 30 mil reais, é totalmente plausível você só continuar editando vídeos, porque é um salário bom já. Mas eu queria um pouco mais que isso, então eu comecei a criar outras coisas mais escaláveis. Bom, acho que é isso. Esse vídeo vai ficando por aqui e eu te vejo no próximo.